O escritor aos Hebreus, obviamente que ele traz um contexto motivacional para o Novo Testamento. E o interessante é que ele usa o contexto passado, para, pelo contexto passado, estimular uma geração futura. E o que me chama a atenção é que ele vai mostrar o valor da nova geração. Veja que o termo usado é tão grande. Ele vai falar de uma tão grande salvação, até porque não havia mais possibilidade de tê-la. Eu quero pedir a vossa permissão para folhear a Bíblia, e os irmãos vão de convir que Bíblia sempre é Bíblia, mas é o que está no meu coração. Quando nós analisamos o contexto, uma tão grande salvação, ela nos leva a um teor de responsabilidade e de apego tão grande, porque ele faz uma pergunta, é um questionamento, e ele fala de um juízo futuro, e de que com todas as transgressões passadas, não ficou uma que não tivesse o seu justo juízo. Então, quando nós entramos no contexto de anjos, seres humanos, para chegar a uma tão grande salvação, a gente vai entender o privilégio que nós temos, principalmente nós, como gentios, de ser incluso nesta tão grande salvação. Se nós observarmos o capítulo 1 do Gênesis, os irmãos observam que lá tem um texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um ponto final aí. E segundo alguns pensadores, eruditos, teólogos e alguns historiadores, este período foi um período antes do ser humano, o período conhecido como o período da terra mineral, onde a terra era habitada por seres angelicais, seres gerados como filhos eternos, filhos em um contexto de geração, criação, porque Deus criou os anjos. Quando nós analisamos o contexto de tributo, você vai observar que há um espaço entre céu e terra. A Bíblia diz que Deus habita nos mais altos céus. E, obviamente, a terra é habitada por anjos. Se nós debruçarmos sobre o livro de Ezequiel, capítulo 28, em uma revelação rápida, um flash que Deus dá a Ezequiel e também a Isaías, ele vai mostrar este contexto, quando ele faz uma comparação da soberba de um homem e ele traz da eternidade de onde surgiu. Vejam que Ezequiel, ele vai mostrar que a terra tinha uma responsabilidade diante de Deus. E a terra prestava tributo de gratidão a Deus por meio dos anjos. E estes anjos habitavam sobre as pedras minerais, pedras preciosas, que Ezequiel chama de fulgurantes ou afogueadas. Então os anjos, eles habitavam em santuários, como por exemplo, os irmãos observem que aqui hoje, como o contexto de organização é tão ainda real, aqui tem pessoas de vários setores, e aqui é o templo central. Independente do número de jovens que estejam em qualquer setor ou crentes, é tido como um santuário, pequeno ou grande, santuários, e há um objetivo: adorar a Deus. Então, os irmãos observam que isso já parte desde o início da criação. Ezequiel diz que os anjos habitavam em santuários, com uma obrigação de elevar adoração ao Criador. Porém, como havia um ser responsável para tal, chamado anjo de luz, perfeito, desde o dia em que foi criado, coração limpo. Então Lúcifer era como se fosse, vou usar o contexto odierno, o único ser responsável para levar a adoração da terra aos céus, porque a Bíblia diz que ele guardava toda a adoração, que como tributo de louvor era levada a Deus pelos anjos, e guardava no coração, e ele subia ao Monte Santo de Deus. Diante de Deus, só ele fazia isso. Ele abria o coração,
E cotidianamente o coração dele era aberto diante de Deus, levando o tributo da terra, de louvor e gratidão. E quando ele abria o coração, a terra esplandia a voz dos anjos diante de Deus. E o teor era: tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de majestade. Então a terra exaltava a Deus todos os dias, e isso era glorioso. Ezequiel diz que Lúcifer era perfeito, as vestes sacerdotais, lindo, beleza, tão incomparável que pela sua beleza ele se contaminou. Então Ezequiel diz que o teor de glória que a terra levava a Deus por meio de Lúcifer era tão perfeito que ele se ensoberbeceu. Quando ele se ensoberbece, ele vai querer o que não era dele. Numa linguagem bem rasteira, ele vai roubar o que não era dele. Então o que é que ele faz? Com base em Ezequiel, ele não leva a sério o que tinha, ele negligencia o que lhe era direito de fazer. Então ele vai negociar com quem? Com os anjos dirigentes dos respectivos santuários, os líderes. Então diz Ezequiel que ele vai multiplicar o seu comércio. Comércio é negócio, é negociação, business. Então ele vai no santuário, olha, é glória demais, é louvor demais para cima. Então ele vai querer tomar para ele. E ele foi tão bom na propaganda que ele contaminou uma terça parte dos anjos que se voltaram para ele. Então quando ele enche o peito de louvor e já tem 33% de couro a seu favor, o coração incha. Aí a revelação de Isaías diz 14: agora eu vou subir, mas não vou subir mais para adorar. Ele diz: eu vou subir acima das mais altas estrelas, acima das mais altas nuvens, e lá estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então agora ele vai subir. Quando ele sobe, Deus já estava esperando, e não tem conversa mole. Quando ele se apresenta, Deus já diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas foi achada iniquidade em ti, e pela multiplicação do teu comércio contaminasse os teus santuários, e por isto eu acenderei um fogo consumidor dentro de ti, e te atirarei a terra, humilhado e envergonhado, e todos o verão. Aí Lúcifer é atirado. Julgamento imediato, sem direito a recursos, sem direito a questionar. A terça parte contaminada é condenada imediatamente ao juízo final, ao fogo eterno, sem direito a advogado, sem direito a recursos. Então a terra é impactada, as pedras fulgurantes ou afogueadas descem para o subsolo, as águas vêm e cobrem a terra, e sobre a face das águas a escuridão, as trevas. Mas em cima das trevas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, como dizendo: ainda vai ter adorador aqui, eu vou preservar. O tempo passa, o versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Usando a nossa linguagem, os céus sentem saudade do louvor. A terra não adorava mais. Aí resolve Deus bradar: haja separação entre as águas e a porção seca. As águas se afastam e Deus chama de mares, e a porção seca volta a surgir, e Deus chama de terra.
Agora Deus vai trabalhar na porção seca. Todo o capítulo 1 é decoração, é criação, é recomeço. Capítulo 1 termina 6º dia. Tudo perfeito, e viu Deus que era bom. Capítulo 2, faltava alguma coisa. Faltava o especial. Façamos o adorador. Façamos o homem a nossa própria imagem e a nossa semelhança. O bonito é que o escritor de Hebreus, se você continuar a leitura, ele vai falar disso aqui. Ele vai dizer, em algum lugar alguém testemunhou. O que é o homem, ou o que é o homem para que te lembre deles, ou o filho do homem para que o visites. Um pouco menor que os anjos o criaste, e o coroaste de glória, e sujeitaste a ele todas as coisas. Quando nós vamos para Jó, capítulo 33, versículo 4, Jó faz a distinção. Ele diz, o Espírito de Deus me formou, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então isso implica dizer, que como Deus criou os anjos perfeitos, em estado eterno, falharam, negligenciaram, e não tiveram segunda chance. Aí Deus diz, agora eu vou fazer o homem um pouco menor, porque se ele falhar, eu não desisto dele, eu vou dar outra oportunidade, vai criar ele menor. Cria ele menor. Como Ezequiel diz que Lúcifer habitava no Éden para adorar. Agora Deus cria o jardim chamado Éden e coloca o ser humano lá. Agora a terra tem um adorador. E agora a Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, a terra tinha culto. E o culto era poderoso, porque Deus descia do céu e o homem adorava, Olha o relacionamento. Gerou um relacionamento tão íntimo, que a Bíblia diz que Deus abriu o coração para o homem. A confiança foi tamanha, que Deus chama ele e diz, olha Adão, vem cá, eu vou te entregar tudo o que eu criei. Isso é confiança, é relacionamento. Coloca o nome em que você quiser, o nome que você colocar, eu assino embaixo. E a Bíblia diz, tudo que o homem chamou, assim foi chamado. Porque Deus sancionou embaixo, Deus liberou embaixo. Isso é relacionamento. Agora vem Lúcifer e vai ludibriar o ser humano. Veja que a proposta de Lúcifer para Eva foi a mesma que o derrubou. Foi a mesma que o fez ser atirado dos céus. O mesmo erro, princípio de igualdade. Porque quando ele questiona Eva, Eva disse que de todas as árvores do jardim poderia comer menos a do meio. Então Lúcifer diz a ela, é porque ele sabe que no dia que vocês comer vão ser iguais a ele. Iguais, princípio de igualdade. Isso estimulou, conhecendo o bem e o mal. A Bíblia diz que Eva foi ludibriada e a proposta foi tão boa que ludibriou Adão. Então eles cometeram o mesmo erro de Lúcifer e os anjos. Na lógica jurídica, jurisprudência, já havia um erro, já havia um julgamento condenatório. Agora o homem comete o mesmo erro. A lógica, a petição era condenatória. A culpabilidade era robusta, as provas contundentes, o mesmo erro. Aí vem Deus, questiona, o homem se torna réu confesso e convicto, confirmando a sua culpa. Então a justiça dizia, merece o mesmo julgamento, merece morrer. Mas aí Deus vem com o recurso e protela o julgamento. O amor entra e diz, ele merece, mas já foi feito com segunda chance. Já foi criado com direito à segunda oportunidade.